Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu sou a professora Caroline e, junto com a professora Melissa, estamos aqui para apresentar os conteúdos que iremos ver na área de Ciências Humanas no nono ano. Olá, eu sou a professora Melissa, professora de Geografia. Então, a gente vai apresentar um PowerPoint para vocês dos nossos conteúdos dos nonos anos. Vamos lá, vou colocar a apresentação. Abrindo. Então, aqui nessa primeira parte, vocês podem ver, tem o nosso, depois quem quiser olhar com calma, o nosso contato no e-mail Educar, né? Quem quiser falar com a gente por lá, vai ser a melhor forma de contato. Então, primeiro, a professora Melissa vai falar sobre os conteúdos de Geografia. Pois então, a maioria dos nossos alunos do nono ano já são do oitavo do ano passado. Tivemos dificuldades, né? Mas superamos elas. Então, em Geografia, o que a gente estuda? Estuda os fenômenos físicos, biológicos e humanos, certo? E a Geografia do nono ano, a gente vai analisar a atuação da população mundial em relação a consumo, cultura, mobilidade, identificar as manifestações culturais, essa formação populacional, as culturas, transformações que existiram da Europa, na Ásia, na Oceania, as transformações que ocorreram. Ainda temos a transformação do espaço urbano, as cadeias industriais, a inovação dos recursos naturais, que cada vez estão mais presentes, a diversidade ambiental e a transformação da paisagem, que cada ano que passa, a gente vê que se transforma devido ao homem, correto? Então, agora a prof. Carol vai falar com vocês. Bom, em história, a gente vai ver tanto na história do Brasil, quanto na história geral, né, na história mundial, de outras regiões, a gente fala um pouco mais do que a gente chama de história contemporânea. Então, a gente vai ver muitos acontecimentos que são da virada para os anos 1900 até aqui. Então, a gente começa na história do Brasil, o período das regências e o segundo reinado, e quando o Brasil vira uma república, que é no final do século XIX, 1889. Também falamos um pouco sobre o imperialismo europeu, né, a influência dos Estados Unidos em toda a América Latina, por que eles têm toda essa influência aqui na nossa região, né? A Primeira República do Brasil, movimentos que aconteceram nesse período, né, que nem teve a revolta da vacina, o cangaço, vários movimentos sociais e populares que aconteceram nesse momento, né? O Brasil República depois desse momento, que é a Era Vargas, até antes de acontecer o início da ditadura civil-militar no Brasil, década de 60. Aí depois a gente dá uma pausinha nessa parte de história do Brasil e vai falar bastante sobre a história geral. Então a gente vai entender o que foi a Primeira Guerra Mundial, como ela aconteceu, por que ela aconteceu, o que aconteceu depois dessa guerra, a Revolução Russa, a crise, a primeira grande crise econômica do capitalismo, que foi em 1929. E aí disso a gente vai para os movimentos de ascensão do nazifascismo na Europa e a Segunda Guerra Mundial, tudo que envolveu nesse processo, que até hoje rende muito, assim, né? Tem muito filme, muita série, muitas coisas relacionadas a esse fato histórico, né? E também como que ficou o mundo depois que acabou essa grande guerra. Aí a gente volta a falar um pouco sobre o Brasil, fala sobre a parte da ditadura, mas também o movimento de redemocratização, depois que terminou a ditadura civil-militar no Brasil, a Constituição que foi criada no Brasil em 88, e aí a gente vai chegar em temas, se der tempo, às vezes não dá tempo, que o ano parece um monte de coisa, mas é bastante conteúdo. Então, a gente fala também de conflitos mais atuais, para entender conflitos que estão acontecendo agora, que nem a guerra da Síria, que, por exemplo, esse ano completa 10 anos, e outros, né, conflitos que vai até linkar bastante com geografia, né, como a professora Melissa falou, da questão dos territórios. Então, a gente vai ver essa formação de novos países que tem a ver com contextos tanto de história quanto de geografia. Então, em muitos momentos, a gente vai ver as duas disciplinas se cruzando. Então, é isso. Eu desejo que a gente tenha um ótimo ano letivo, que a gente consiga compartilhar muito aprendizado, muito conhecimento, trocar muita informação, né? E que logo
com segurança, com saúde, a gente possa ir aos poucos voltando a nos encontrar também presencialmente, certo? Isso aí. Então, desejo um ótimo ano, que vocês consigam aprender e a superar as dificuldades, tá? E estamos aí, tanto eu quanto a professora Carol, para auxiliá-los, tá? O nosso e-mail está ali no começo da apresentação, pode chamar, que a gente vai responder a todos vocês, tá? Beijo para vocês, se cuidem e até as aulas online ou presenciais. Beijos!